partido achou que era importante aprofundar um pouco mais essa discussão que durante o processo eleitoral de 2010 começou a aparecer com muita força, que eram algumas falhas, algumas dificuldades, algumas fragilidades no encaminhamento eleitoral do país. E o partido percebeu que, para poder discutir isso, tinha que discutir a reforma política como um todo. E depois da reforma política, quais são os elementos da reforma eleitoral que poderiam consolidar essa reforma política. Nessa discussão apareceu uma coisa engraçada. A reforma política, se apresentada como uma alternativa agora, a nossa impossibilidade seria total. Aí percebemos o contrário, que em cima de uma concepção de reforma política, a gente pode propor algumas alternativas para a reforma eleitoral. Do ponto de vista da reforma política, o partido é parlamentarista. Significa que nós acreditamos que o parlamento é o dispositivo mais forte que a República pode ter para evitar as crises que um executivo hipertrofiado gera nos países contemporâneos. Quer dizer, vemos no parlamento uma possibilidade de equilíbrio melhor. As coalizões podem se dar de uma forma mais consistente. E isso é uma coisa que nós achamos que pode modificar profundamente a permanente crise de governabilidade desse nosso país. Nós vivemos sempre no fim da navalha da crise de governabilidade. Por quê? Porque o presidencialismo exacerbado como é, concentrado como é, hipertrofiado como é, ele acaba criando uma coalizão deformada. Essa coisa de dizer que nós vivemos num país de presidencialismo de coalizão não é verdade. Vou dizer uma coisa aqui meio forte. Nós vivemos num país em que há o presidencialismo de cooptação. Entende? Essa é a questão. O presidencialismo de cooptação deforma a política, avilta a política e tira a independência das forças políticas de se organizarem em torno de projetos e programas. Por essa razão, somos parlamentaristas. Queremos melhor equilíbrio, queremos uma democracia mais equilibrada e, portanto, uma representação do pensamento político fluindo melhor nas cidades e na nação como um todo. Indo para a reforma eleitoral, como é que a gente olha a reforma eleitoral para isso ajudar a gente poder chegar no parlamentarismo? A cultura brasileira do presidencialismo é tão grande, estamos aqui nessa casa que deve ter vivido os primórdios da República, uma bela casa, um belo prédio, mas que deve ter vivido aqui com a maçonaria e com a luta republicana, todas as dificuldades para sair do império e tentar uma posição republicana, mas trazendo, nessa nova república que se formou lá em 1889, trazendo o rancor do poder central. Um absoluto fechamento em torno de um poder central e de todos os seus gabinetes, para que o processo se desse já naquela época através da computação. Machado de Assis, inclusive, nos seus livros, nos seus romances, mostra sempre que ser ministro era uma forma de resolver a vida dos amigos e da família. Isso já o velho Machado tinha essa sabedoria. Então, como é que nós estamos pensando essa reforma eleitoral? São 9 pontos, eu vou tentar ser sintético para não cansar demais. É difícil a gente aquecer num clima frio desse com uma proposta de reforma eleitoral, mas eu vou tentar. Eu perco para a proposta do vereador Wagner, que chegou hoje de manhã aqui, propondo que nós pegássemos as cadeiras e botássemos aí naquele gramado para ficar no sol, e aí teríamos uma reunião muito mais efetiva e alegre. Eu concordo com ele. Além de ter, seria uma mídia interessantíssima para a cidade de Petrópolis, todos sentados numa cadeira em frente à Câmara, discutindo as alternativas partidárias de um novo tipo para a cidade. Gostei da sua proposta de manhã, apesar dela ter sido jocosa e carinhosa, mas mostra o problema do frio e a possibilidade que o aquecimento pode existir. O primeiro problema nosso é o voto distrital misto. Por quê? Porque está se discutindo isso, está quente. Fica claro que o voto proporcional tem fragilidades. A questão do voto distrital também é complicado. Por que ele é complicado? Ele é menos democrático? Não, mas ele reflete menos democracia nos seus resultados, porque ele acaba sendo bipartidário. Como ele é majoritário em cada distrito que se vai conferir, e ganha o A ou ganha o B, sempre ganha um A e um B, alguns Bs e alguns A vão compor
a representação política do país, aí você acaba caindo no bipartidarismo, como acontece em diversos países da Europa e no próprio Estados Unidos da América do Norte. Então, a ideia do distrital misto é uma ideia mais interessante, porque ela permite que você tenha uma definição. A definição de distritos é uma definição que se dá pelo IBGE, é absolutamente demográfica. Respeita-se as unidades da federação, mas você define os distritos por uma questão de demografia, e não de geografia ou de articulação de mais importância política para cá ou para lá. Então, estabelecidos os distritos, você passa a ter números iguais de candidatos pelo distrito e candidatos proporcionais. Você faz um sistema misto e cria uma composição não binária, portanto, sai do bipartidarismo e dá uma alternativa mais interessante para a sociedade. Isso faz com que, inclusive, na representação distrital, você possa ter uma articulação do povo com o representante mais eficaz do que na vinculação proporcional. Até porque nós temos uma deformação grande na representação proporcional, de que um tipo de coalizão aberta que permite, com as sobras de votos, você ter alguns eleitos que jamais o conjunto das pessoas que se coalizaram poderiam imaginar que iriam viver com aquela representação que acaba se elegendo. Aliás, esse é o nosso segundo ponto da reforma eleitoral. O companheiro do PT já saiu, mas nós encaminhamos, isso que eu estou dizendo aqui já foi tudo encaminhado ao Congresso Brasileiro. Quer dizer, já está em discussão na Câmara, nas comissões de Constituição e Justiça, como uma das propostas para debate da reforma eleitoral brasileira e da reforma política brasileira no Congresso. O nosso segundo ponto é a proibição de coligações das partes proporcionais. Quer dizer, achamos que a coligação tem sentido na política, mas tem sentido do ponto de vista majoritário. Do ponto de vista proporcional, ela ajuda a esse chamado presidencialismo de cooptação e quebra a lógica de você poder defender posições políticas e defender determinadas soluções para que sejam importantes. Por exemplo, só para dar um exemplo, essa questão do Código Florestal, que está sendo trabalhada em cima da cooptação. Se nós tivéssemos hoje já uma representação política mais equilibrada, essa questão estaria sendo discutida de forma também mais democrática, não tem nem dúvida, óbvio. Entende? Então essa é uma questão para nós que fica muito claro, que a proibição das coligações na área, vamos dizer assim, proporcional, nas eleições proporcionais, vai permitir uma definição melhor de cada partido, o que eles estão querendo para cada cidade. O que nós queremos para cada cidade? O que nós queremos para Petrópolis? Então nós, do ponto de vista da nossa representação proporcional, dizemos que temos que ter vereadores porque queremos A, B, C e D coisas. Essa é a questão. Então essas duas articulações, quer dizer, o voto distrital misto, veja que o voto distrital misto tem até uma sabedoria. Como a contradição no Congresso se dá de forma meio intensa, de um lado os proporcionalistas, de outro lado os distritais, quem vem com uma proposta de voto distrital misto acaba conversando um bocadinho daqui, um bocadinho dali, e essa proposta pode até se fazer e passar. A questão, dessa questão com a questão da proibição das coligações, cai firme na questão das mulheres, porque dá uma possibilidade maior às mulheres. Eu aqui quero dizer para vocês o seguinte, não se trata de ser radical, mas se trata de ousar. Ousar é a gente tentar fazer aquilo que ainda não foi feito. Para mim, numa nação como a nossa, com 200 milhões de habitantes, e 52% de mulheres e 48% de homens, as casas legislativas têm que ser igualmente divididas. Não é questão de nominata, é questão de divisão. Mas as mulheres que vão para lá nessa divisão que você está propondo vão ser ligadas aos maridos. Não faz mal, a visão de vocês é diferente da nossa. Vocês pensam o mundo de forma diversa. Vocês articulam uma horizontalidade na hora de decidir que nós somos incapazes, como caçadores que somos, e vamos só em cima daquilo que é fundamental e perdemos tudo que está em volta. É claro que eu preciso das mulheres para poder pensar melhor, e é claro que para poder pensar isso, eu precisava de câmaras com igualdade de representação, e o partido tem que ter coragem de usar isso. Senão vamos ficar na mesmice. Acho que essas são as questões que a gente tem que começar a pensar para animar as pessoas. Política também passa pelo elemento da animação, não é só a agitação, é o momento da animação, quando você traz algumas coisas que a pessoa faz com que ela se aproxime daqueles aspectos da coisa e queira pensar com você, trabalhar com você esses elementos. Obviamente que na nossa proposta atribui
aos tribunais regionais eleitorais a responsabilidade de delimitar os distritos com base em critérios democráticos, já falei isso para vocês. E, continuando, então, os pontos da nossa proposta, o partido também está com coragem. O partido não sou eu que sou maluco, não. O partido institui o registro de candidaturas avulsas, sem vinculação partidária, com o apoiamento de número mínimo de eleitores definido por lei específica para as eleições distritais. O que nós estamos propondo? Já que nós somos um sistema misto de distritos e proporcional, no momento das candidaturas distritais, por que não alguém que não seja do partido, mas que queira ser copartícipe desse projeto com a gente, sem estar preso à camisa de força do estatuto, do programa, sendo uma pessoa independente, mas que tem um certo vínculo com a nossa organização e que os Estados Unidos sendo comum. Não ganham, mas tem sempre candidatos que não são nem do Partido Republicano nem do Partido Democrata. Nas cidades menores ganham. Na Alemanha também. Aqui no Brasil nós temos pelo menos a ideia de propor isso. Ousarmos, propor uma coisa que ainda não existe. Fim das eleições com os mandatos executivos em todas as instâncias. Esse é outro ponto que o partido está propondo. Esse é um ponto que eu, inclusive, tenho dúvida, não estou ganho completamente para isso. Mas a crise do nosso presidencialismo imperial é tão grande que propor o fim das eleições tem sentido, mostra que algum juízo o partido tem. Mas eu não sei, eu acho que mandatos muito curtos da atividade executiva criam uma fragilidade muito grande na qualidade do processo construtivo e mesmo reformador que um poder executivo tem que ter. Talvez não ter reeleição, mas pensar num mandato de 5 anos ou 6 anos, não sei como é que é. Isso aí eu estou em crise. Vou pensar junto com o Congresso e ver como é que nós vamos botar lá no final. Eleições majoritárias, outra proposta do partido, eleições majoritárias em municípios com mais de 50 mil habitantes. A atual lei diz que é só com 200 mil. Nós propomos que acima de 50 mil a gente tem. O sistema de apuração eleitoral no Brasil resolveu essa questão. A gente consegue saber o que resultado teve uma eleição em 2 ou 3 horas. Então, o fato de ter segundo turno e ser por computação não vai criar nenhum grande problema, nem melhorar tanto assim o sistema eleitoral brasileiro, se a gente baixar de 200 mil para 50 mil, dando uma relação muito mais democrática nessas cidades, onde você tem uma concentração populacional maior. Eu acho que essa é uma proposta que vale a pena. O outro ponto do partido é o seguinte: estabelece o financiamento público de campanha, na base de R$ 7 por eleitor, dá mais ou menos alguma coisa em torno de 875 milhões de dólares para fazer as campanhas através só do financiamento público, sem a possibilidade do financiamento articulado pelas pessoas jurídicas e pelas atividades privadas. O partido tem, inclusive, encaminhando essa proposta, ele tem uma palavra de ordem que é boa. Eleições dizem respeito a eleitores. Pessoas jurídicas não votam. Entendeu? Com essa proposta, que o partido imagina que tem que ter financiamento público de campanha, nessa ordem de grandeza de valor que eu falei, e que ele evite e coíba o financiamento privado da campanha. O penúltimo ponto é o seguinte: determinar a perda de mandato de deputado ou senador, que for investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura, de capital, ou até mesmo chefe de missão diplomática temporária. Quer dizer, essa hipertrofia do Executivo ainda se exacerba mais com essa questão de você pegar o senador e fazer ele ministro, e com isso aviltar e diminuir ainda mais o poder da Casa, que é o Senado, que compõe o Congresso Brasileiro, através da representação das unidades da Federação. Com relação ao último ponto, que é um ponto interessante, mas às vezes difícil ainda de formulação, que é o seguinte: o partido diz que os senadores podem ter suplentes, mas que os suplentes só podem assumir no máximo até 2 anos de mandato. Quer dizer, tira do suplente a ideia de perenidade e faz com que o suplente seja tampão. Se o suplente do Itamar assumiu agora porque ele faleceu, na eleição de 2012 vai ter que ter uma eleição em Minas para o Senado, para que ele possa
ser recomposto do ponto de vista de ser uma representação com voto e não uma representação com voto, sem voto, como essa travessura do suplente hoje na nossa casa. Essas são as propostas, estão em discussão. O objetivo do partido dentro da Câmara é articular negociações que possibilitem que alguns desses pontos possam passar. Alguns estão sendo bem olhados, outros com muita desconfiança. Claro que o partido não ia botar nada que consolidasse, que já está deformado, está ruim. E acho que essa é uma questão que nós aqui, mesmo que não consigamos esses pontos, podemos levar isso para nossas cidades, para nossa sociedade, dizendo o que nós pensamos para a política e o que nós pensamos que deva ser a representação política. Bom, eu vou fazer aqui uma rápida publicidade, antes que o Conte reclame que eu estou falando demais, que eu sempre falo demais. A rápida publicidade é a seguinte: o partido tem discutido muito a questão das tecnologias da informação e a chamada revolução tecnológica científica. Eu sou um dos loucos que fico falando disso desde 1992 no partido. Imagine eu falando em 1992 sobre revolução tecnológica científica. Todo mundo ficou olhando, bom, interna esse maluco. Mas não me internaram e eu continuei falando. E hoje a coisa já está bastante consagrada e o partido tem hoje um espaço no Facebook chamado Partido Digital Caminhos. Partido Digital Caminhos, no Facebook. É só entrar lá, passar a participar. Estamos discutindo reforma eleitoral, estamos discutindo reforma política, estamos discutindo vários temas do Congresso, estamos discutindo questões da sustentabilidade e as alternativas de desenvolvimento econômico e social. O problema da educação e da cultura está muito interessante. Tem um conjunto muito grande de jovens participando. O jovem é bom porque traz uma série de elementos inesperados quando a gente está discutindo um tema. Eu acho que vale a pena Petrópolis entrar, bem como os outros municípios aqui presentes. Petrópolis tem uma comunidade no Facebook com 2.266 pessoas. Não sei quem daqui já está nela. Mas deve entrar, deve politizar. Não é politizar no sentido politiqueiro. Trazer algumas questões que possam fazer com que aquele conjunto que está ali olhe, perceba e queira dizer alguma coisa. Não gosto, que maluquice é essa? Concordo, é isso mesmo e tal. A gente começa a ter uma interface de novo tipo na sociedade através das redes tecnológicas. Acho que isso é um momento importante. Muito obrigado por ter me aturado. Um abraço e vamos para a luta.